Sexta-feira, 10 de fevereiro, é destaque hoje aqui no Jornal de Blumenau. Turista cai de passarela em Indaial e sofre ferimentos graves. Túnel da Ponte de Ferro vai estar fechado na manhã deste sábado. Final de semana é marcado por retorno das tradicionais feirinhas na cidade. Premiados os destaques de 33 modalidades do esporte blumenauense. Essas e outras informações agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. O final de semana deve ser de predomínio de sol e calor aqui na região. A alta temperatura pode causar chuva forte e até trovoadas no final dos dias. Confira a previsão do tempo com a meteorologista do Alerta Blue, Tatiane Martins. Boa noite, Jorge. O fim de semana vai ser ainda de calor aqui na região. Durante o sábado, vamos ter predomínio de sol, variação de nebulosidade e temperatura em rápida elevação. Durante a tarde do sábado, a temperatura máxima fica em torno dos 34 graus aqui em Blumenau. Esse calor, juntamente com a alta umidade, acabam favorecendo a formação de nuvens mais carregadas e, por isso, entre tarde e noite do sábado, não se descarta alguma condição para pancada rápida e isolada de chuva com trovoada. Já para o domingo, a tendência é de um dia de tempo mais firme. Ao longo do domingo, vamos ter o avanço de uma massa de ar seco sobre Santa Catarina e ela vai garantir um domingo de tempo mais firme, de sol e poucas nuvens. Por conta desse predomínio do sol, por mais tempo aqui na região, a temperatura sobe e o calor ganha intensidade. Durante a tarde do domingo, a temperatura máxima varia em torno dos 36 graus em Blumenau. E essa tendência de tempo firme, sol e calor mais intenso ainda predomina durante o início da próxima semana. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Tatiane Martins. O túnel da Ponte de Ferro vai estar fechado para passagem de veículos na manhã deste sábado. Amanhã, entre 9 e 11 horas da manhã, será realizado o serviço da recuperação asfáltica num trecho da rua Vitório Alcântara. Apesar do acesso ao túnel estar fechado nesse período, a passagem pela Ponte de Ferro estará liberada para veículos que seguirem em direção à Rua das Missões. Já na próxima segunda-feira, o acesso à Rua Paraíba pela 7 de setembro ou João Pessoa estará fechado no período da manhã para a concretagem dos pilares da nova ponte. Já o trânsito na saída da Rua Paraíba para a Rua São Paulo estará fluindo normalmente. A expectativa é que a partir da tarde o fluxo em toda a via esteja liberado. Uma mulher caiu de uma passarela e ficou gravemente ferida nesta manhã em Indaial. Uma turista de São Paulo de 53 anos passava pelo local de bicicleta e não viu o buraco no meio da passarela. Ela caiu de uma altura de cerca de 5 metros e sofreu ferimentos na cabeça. Segundo a Guarda de Trânsito em Indaial, um alçapão teria sido furtado, deixando o buraco aberto. A vítima estava visitando a região acompanhada de uma amiga. Após o acidente, a passarela, que fica no bairro Encano Baixo, foi interditada. Destaques do esporte em Blumenau são premiados. Desportistas de 33 modalidades receberam o troféu que homenageia um amante do esporte da cidade. O prêmio MVP Blumenau, troféu Professor Carlos Henrique de Oliveira, veio para reconhecer e valorizar os atletas dos gêneros masculino e feminino de 33 modalidades esportivas, representadas por mais de 50 equipes de Blumenau. Os atletas eleitos ao prêmio foram escolhidos pela diretoria, comissão técnica e atletas de cada respectiva modalidade.
Essa homenagem é muito bacana para nós atletas porque reconhece todos os nossos esforços durante a temporada e também reconhece aquilo que a gente conquista pelo município e a maneira como a gente busca representá-lo sempre muito bem em todas as nossas competições. A realização da segunda edição do Prêmio MVP Blumenau aconteceu no auditório do Colégio Adventista e contou com a presença de mais de 200 pessoas, entre desportistas, familiares e autoridades municipais. O troféu, que leva o nome de Carlos Henrique Brito de Oliveira, é uma homenagem ao professor Henrique, como era carinhosamente chamado, que faleceu no ano passado após dedicar-se por mais de 20 anos ao projeto feminino de vôlei de alto rendimento de Blumenau. Uma justa homenagem a esse professor, o nome do troféu, porque foi um grande profissional, um grande apaixonado pelo esporte e, sem dúvida alguma, foi um profissional muito comprometido com o desenvolvimento e com a busca da qualidade para o esporte. Então, nada mais do que justo que o troféu Melhores do Ano do Esporte de 2022 leve o nome do professor Henrique. Boa noite! A equipe da PAN Eleva Blumenau recebe neste sábado, a partir das 9h30 da noite, no ginásio do Galegão, a equipe do Suzano. O jogo é válido aí pelo segundo turno já, ou pelo retorno da Superliga A de voleibol masculino. Os ingressos estão à disposição já do torcedor através das plataformas digitais da equipe da PAN Eleva Blumenau. 9h30 da noite a partida. Os portões, 8 da noite, já estão abertos aí para a entrada do torcedor com tranquilidade. Jogo de fundamental importância para a equipe comandada pelo técnico André Donegar. No final de semana a gente tem mais uma rodada da Série A do Campeonato Catarinense de Futebol, com 2 jogos no sábado. Às 19 horas, Hercílio Luz e Barra, o líder joga contra a equipe do Barra. E às 20 horas tem Avaí e Brusque na ressacada. Já no domingo serão 4 jogos. Às 4 da tarde tem Concórdia e Clube Atlético Catarinense, lá em Concórdia. Às 19 horas, 3 jogos, Criciúma e Joinville, Chapecoense e Marcílio Dias, a equipe do Camboriú enfrentando a equipe do Figueirense. A classificação, Hercílio Luz é o líder com 13 pontos, Brusque tem 12, Chapecoense 11, Avaí tem 9, Barra, Figueirense tem 8 pontos. Fechando a zona de classificação, Marcílio Dias e o Joinville com 7. Fora da zona de classificação nesse momento, o Criciúma 7, o Concórdia com 6. Hoje rebaixados, Camboriú 5 pontos e Atlético Catarinense com 1 ponto conquistado. Segunda-feira a gente volta trazendo muito mais informação do esporte aqui no Jornal de Blumenau. O final de semana será marcado pela volta das tradicionais feirinhas em Blumenau. A Vila Itoupava e a região central da cidade contarão com atrativos especiais. Amanhã acontece mais uma edição da Feirinha da Vila, que em sua 32ª edição mostra que se consolidou como um dos principais eventos do distrito. São mais de 40 feirantes nos segmentos de moda, gastronomia e artesanato que estarão concentrados na Praça Johanna Conrad das 16 às 21 horas. Novidade deste ano, durante a feirinha, a Escola Municipal Willy Miller fará 3 apresentações culturais com os alunos da instituição. A feirinha do Backstage também está de volta para sua primeira edição no ano de 2023. O evento acontece a céu aberto no Backstage Arroio e reúne cerca de 20 feirantes com produtos entre gastronomia, roupas, artesanato, bijuterias, arte e atrações musicais. A feirinha é pet-friendly e possui espaço kids. A seguir, vamos conversar com o deputado Marcos da Rosa, do União Brasil. A gente volta já já. De Cave Volvo, referência em prestação de serviços, venda de caminhões e ônibus. Ampla cobertura no estado com 14 filiais. Completa estrutura para atender com rapidez transportadores de todo o Brasil. Venha conhecer a Dicave Blumenau, às margens da BR-470. São 2.800 metros quadrados com todos os serviços de mecânica e todas as soluções para o seu caminhão. Possui 12 box, showroom de vendas, sala de motorista, área de treinamento, refeitório e amplo pátio. Aproveite e tenha 2 anos de garantia em peças genuínas Volvo. Entre em contato e agende seu serviço.
Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. O começo foi interessante porque na época, para você abrir uma ótica, as exigências eram imensas. Eu fui funcionário por 37 anos da Ótica Oise. Em 2007 eu fiz um acordo e comprei a loja. E nunca me arrependi. E até hoje, graças a Deus, eu só tenho orgulho dele. Parabéns, Ótica Oise. 67 anos em Blumenau, 4 anos em Indaial. Ótica Oise. A sofisticação do grill, aliado à variedade natural e saudável para o seu dia. Buffet completo de segunda a sábado, incluindo suco, sobremesa, carnes grelhadas e diversos acompanhamentos. Venha saborear nossas delícias. Restaurante Eldorado, no centro de Blumenau, na Beira Rio, 883. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, abrindo agora o nosso bloco de entrevista. Hoje nós estamos aqui recebendo o deputado estadual do União Brasil, Marcos da Rosa. Obrigado, deputado, pela participação aqui com a gente nessa sexta-feira. Eu que agradeço, Jorge. É um prazer estar aqui contigo e também com todos os nossos amigos que estão nos acompanhando nesse momento. Com 2 semanas de atividades no plenário da Assembleia Legislativa, já deu para se enturmar lá com todo o processo, com todas as pessoas, o funcionamento do Parlamento Estadual? Eu levei para a bagagem, na minha bagagem, para a Assembleia Legislativa, para o mandato de deputado estadual, a experiência, naturalmente, de 3 mandatos de vereador, de ter sido presidente da Câmara, de conhecer um pouquinho de processos legislativos. Então, se tornou mais fácil essa adaptação e eu vejo entre os deputados estaduais uma convivência muito harmoniosa. Evidentemente que sempre tem algumas coisinhas, né, alguns impasses diferenças ideológicos, esse ou aquele, mas de minha parte tranquilo, sintonia, até porque sempre fui acostumado nos meus debates aqui no Parlamento Municipal, enquanto vereador, sempre deixar as nossas discussões no campo das ideias. Tanto é que quando saí da Câmara pude olhar nos olhos de cada vereador, abraçar, pedir perdão por alguma coisa, algum mal entendido, mas não houve nunca, né? E isso é muito importante. Eu acho que esse clima é bom porque os políticos eles devem, passadas as eleições, se unir, no caso, para lutar pelo município, neste caso, por todo o estado de Santa Catarina. Sem dúvida nenhuma, deputado. O senhor é estreante na Alesc e já começa com um cargo na mesa diretora, né? O que representa isso para o senhor? É muito interessante e aconteceu mesmo como vereador aqui na cidade, porque quando eu fui eleito pela primeira vez vereador, na época fui mais votado da cidade, já comecei como primeiro secretário da mesa, depois fui vice-presidente e depois presidente. Começar já na mesa diretora é muito legal, muito gratificante, porque a gente pode participar de todas as discussões, tanto da administração, da Câmara, e no meu caso como terceiro secretário, participar ativamente da distribuição de todos os processos, né, de todos os projetos que entram, acompanhar também em cada comissão, cobrar inclusive, de acordo com o regimento da Alesc, o trâmite, a distribuição de cada projeto. Isso é muito interessante, muito bacana, estou muito feliz com essa nova oportunidade. Bom, o governo é novo, né? Uma nova legislatura também está iniciando, mas os problemas que a gente vive aqui no estado, né, já são conhecidos há muito tempo. Escolas sem estruturas, saúde necessitando de mais investimentos e a infraestrutura, que se fala estado afora, tem um ar de abandono, principalmente nas nossas rodovias estaduais, e quem passa por elas, né, deputado? O senhor passou, o senhor já disse isso, o senhor viajou, foi em busca de uma campanha e sentiu na pele a situação que estão as nossas estradas. De que forma o senhor entende que o parlamento pode agir para melhorar esse quadro que vive o estado de Santa Catarina? Jorge, a gente leva para a Assembleia Legislativa, para o mandato de deputado estadual, a experiência de um vereador, de um parlamentar, de um político sempre próximo da população, mas também a gente leva na bagagem as pautas que vão nortear o nosso trabalho. E sem dúvida, sem sombra de dúvidas,
essas são as pautas, aquelas que afetam a população, que dizem respeito ao dia a dia das pessoas. E nós temos questões que são locais, questões regionais e também por todo o estado. Vejam, nós tivemos o ex-governo, o antigo governo do estado, que deixou uma única obra que tinha aqui em Blumenau parada por quase 4 anos, que era o prolongamento da SC-108, da Via Expressa. Isso é inadmissível, né? Infelizmente, só no último dia, no último ano, o ano eleitoral, alguns dizem que era até simplesmente uma movimentação eleitoreira, ele começou a tocar a obra. E agora nós temos um grande problema. Essa obra está tocando, nós não podemos permitir que ela pare, mas tem as outras promessas que foram feitas no ano da eleição e que agora tem um grande desafio. O governador do estado, o atual, o Jorginho, que, diga-se de passagem, fiquei muito feliz com a postura dele pós-eleição, porque ele, quando levou a mensagem lá na Alesc, ele fez o mesmo pronunciamento da campanha eleitoral, ele fez lá perante todos os deputados estaduais. Isso é muito importante. Reassumindo o compromisso, como você cita aí, a saúde, esses gargalos que existem, ele vai colocar, portanto, esse mutirão de cirurgias por todo o estado. Ele tem esse grande desafio e já demonstrou interesse em resolver, e ele fala isso nos seus pronunciamentos, que não tem uma rodovia que corta o nosso estado, quer seja federal ou estadual, que esteja em perfeito estado. Eu repito o que eu disse numa outra oportunidade aqui contigo, em alguns momentos nas minhas viagens, se eu não tivesse desviado de alguns buracos, meu Deus, não sei o que poderia ter acontecido, além de quebrar e destruir o carro. Então são situações que eu posso chamar de criminosas, porque pode ser o teu filho, o teu pai, a tua esposa, independente de quem seja, que esteja passando por esse local, por esse trecho totalmente deteriorado de asfalto, e pode sim, como tem ceifado muitas vidas, e nós não podemos permitir isso. Então o desafio é esse, é lutar pelas nossas barragens. Nós não podemos, viu, na nossa região aqui, ficar à mercê da sorte, quando das chuvas, das enxurradas. Nós estamos aqui em uma das principais cidades do estado. Nós não temos, por exemplo, um hospital regional aqui também, em Blumenau. Eu já visitei o Santo Antônio, conversei com ele sobre esse meu interesse de alguém que conhece o serviço público de saúde, de alguém que usa, de alguém que leva os filhos no hospital, que é atendido pelo SUS, conhece, sente na pele e precisa, sim, lutar para que o Hospital Santo Antônio, que faz às vezes de um hospital regional, mas não recebe o recurso público do governo do estado e também do governo federal como deveria. Então a gente precisa lutar por essas pautas, repito, tanto locais, regionais e por todo o estado. Há um sonho, né? Se lançou um sonho há muito tempo atrás de se construir um hospital regional na região norte de Blumenau. Isso nunca avançou, nunca saiu do papel, nunca tivemos apoio também, né, do governo do estado, do governo federal, para conseguir chegar a uma realidade como essa. Porque há uma região completamente abandonada nesse sentido, né? O pessoal que mora na Itopava, por exemplo, lá tem o acesso ao Hospital da Vila, né? Mas ainda tem muito que vir para aqui, para o Hospital Santo Antônio, porque o Hospital da Vila também não tem todas as especialidades. É verdade. E o pior do que isso é nós não termos de fato um hospital público 100% financiado pelo poder público aqui em Blumenau. As pessoas não sabem. Às vezes elas entram em contato conosco pedindo alguma ajuda, algum auxílio, elas não sabem. Elas acham que o Santo Antônio é um hospital administrado pela prefeitura, e não é. Então nós precisamos efetivamente trazer isso para Blumenau. O hospital, nós temos algumas cidades do nosso estado que são privilegiadas, que têm esses hospitais, mas Blumenau não tem. Aquilo que deveria ser um elogio para nós e um fator de conseguir ainda mais repasse do governo do estado, do governo federal, por sermos uma cidade rica, por contribuirmos de forma importante para o PIB, tanto estadual quanto nacional, se torna, na verdade, uma coisa negativa. Eles olham para nós e dizem, Blumenau é uma cidade rica, então nós... pode olhar o número de efetivo da polícia, por exemplo, das polícias. Nós ficamos aqui em defasagem, por quê? Porque é uma cidade pacata, uma cidade ordeira. Ora, mas os delinquentes, enfim, eles olham, lá não tem tanta segurança, vamos para lá. E da mesma forma na área da saúde, o povo é rico, o povo tem condições, sabe? E nós precisamos fazer jus à receita que Blumenau produz e contribui, tanto o governo do estado
quanto com o governo federal, e precisamos sim trazer o serviço público, a prestação do serviço público com qualidade aqui para Blumenau. E é importante que se diga que nessa conversa que eu tive com a administração do Hospital Santo Antônio, eu quero trabalhar essa questão em sintonia com eles. Não significa dizer que a gente tenha que construir um novo prédio em Blumenau, quer seja aqui na região central ou na região norte, como você citou. Mas quem sabe o governo do estado adote já uma estrutura que já está em funcionamento como o Hospital Santo Antônio, por exemplo, e realmente financie como hospital público. Seria o ideal, ao meu ver, para Blumenau. É mais rápido de acontecer nesse momento, né? Exatamente, é mais rápido. E a gente ter essa oportunidade aí. Deputado, como é que tem sido esse início de trabalho, né? Como deputado, já tivemos sessões da Assembleia Legislativa, como secretário da mesa diretora. Então, nesses primeiros dias de mandato, de presença na Assembleia Legislativa, eu dei muito expediente e fiz muitos atendimentos no meu gabinete. Então, pessoas de todo o estado, pessoas aqui de Blumenau também, tive a alegria de receber bastante gente, bastante lideranças daqui de Blumenau. Eu tive a oportunidade já, foi uma das minhas propostas durante a campanha, de incentivar a abertura, a implantação de escolas cívico-militares por todo o estado. Então já consegui emplacar um requerimento, consegui as assinaturas necessárias de acordo com o regimento da ALESC para a composição, para a formação dessa frente parlamentar que quero liderar, quero percorrer a nossa região e o estado fazendo frente, porque há uma demanda reprimida, tem muita gente que quer, especialmente a comunidade escolar, os pais de um modo geral, acreditam muito nessa forma de administração de escola, que é com o apoio ou do Exército, ou da Polícia Militar, ou do Corpo de Bombeiros, né? Eles acreditam muito, assim como eu acredito, na disciplina que ali é incentivada, a própria segurança, a valorização dos professores, a hierarquia que ali as crianças aprendem, é fundamental, eu diria, para esse momento que nós vivemos no nosso país. Então, algumas ações já estão em andamento, oriundas das nossas iniciativas ali na ALESC, e no dia a dia a gente vai, não se trata, sabe, o Jorge, de só apresentar projeto de lei. Eu diria que no Brasil já há um excesso de projetos de leis. Muitas leis, aqui em Blumenau, por exemplo, certa vez nós tivemos um grande revogaço, né? Muitas leis Sim. que não, leis inócuas, não têm utilidade alguma. Então não é só apresentar projetos de leis, mas realmente levar resultado efetivo para a população. Essa é a nossa missão enquanto parlamentar. Nessa questão das escolas cívico-militar, nós temos Blumenau, Florianópolis também tem, né, deputado? Poucas cidades no estado têm esse privilégio, né? Exatamente. E a ideia do senhor é expandir isso para o estado inteiro, se possível. Inclusive, eu já participei de uma audiência pública na cidade de Uruçanga, um vereador amigo lá, o Fabiano, pediu muito isso, conseguimos fazer uma audiência pública, o prefeito esteve presente, a comunidade escolar, os pais pediram, pelo amor de Deus, que essa escola seja implantada aqui o mais rápido possível. É incrível, sabe, a adesão da população, quanto eles querem essa modalidade de administração, de escola, de ensino nas suas cidades, e é dessa forma que nós vamos fazer. Sempre em sintonia, de forma democrática, em sintonia com a Câmara de Vereador, com a administração, com o executivo local e de forma democrática. A cidade que quiser, nós vamos levar. Mas, como eu disse e repito, as cidades estão pedindo muito as escolas cívico-militares. Deputado, o governo passado lançou um programa, né, daquele Plano 1000, né, R$1.000 por cada morador de cada cidade para investimento nos municípios. Na virada de ano, o Tribunal de Contas do Estado sugeriu, orientou o não repasse desses recursos porque poderia ser ilegal, não havia segurança jurídica para isso. De que forma o parlamento pode intervir nessa situação, quem sabe até com uma legislação para garantir o que era de boca, né, e se tornar oficial? E se o senhor acha que é possível dar continuidade, já que muitas cidades estavam contando com esses recursos, Blumenau é um exemplo disso, ganhou, mas também tinha muitos que ainda iriam chegar em obras que já estavam projetadas, né, para ter a segurança de que haverá continuidade desses trabalhos.
Bom, primeiro eu quero deixar bem claro, Jorge, e para as pessoas que nos assistem, eu vou lutar para que realmente esses repasses venham. Continuem, né? Continuem, tanto para Blumenau quanto também para as outras cidades. Mas o governador do estado já disse que vai cumprir a recomendação, né, do próprio Tribunal de Contas e do próprio MP. Então tá aí o desafio. Eu sou sincero em falar que nunca acreditei no Plano 1000. Eu nunca acreditei no Plano 1000, eu vi como uma ação eleitoreira, visto que não estava, inclusive, no orçamento. Então, tá aí um desafio para os deputados estaduais. Na oportunidade que tive de conversar com o governador Jorginho, isso foi antes da mensagem que ele levou à Assembleia Legislativa, eu já intercedi por Blumenau, falei do histórico que nós tivemos aqui nos últimos 4 anos, somente uma obra e ficou paralisada por quase 4 anos. Falei que o governo do estado tem uma dívida com Blumenau, com a região, intercedi e é dessa forma que eu vou continuar cobrando, mas repito, não somente por Blumenau, pela nossa região. Mas, infelizmente, eu temo que o Plano 1000, nas suas dificuldades nisso, o Plano 1000, conforme ele foi estabelecido, pensado, eu acho muito difícil. Dificilmente teria continuidade. Né? Exatamente. E a questão do repasse do Estado para o SESI, deputado, que acabou tendo um veto do ex-governador, né, dos 30 milhões de reais que seriam aplicados na compra do complexo do SESI. Sabe, Jorge, um administrador público, ele tem que elencar as suas prioridades. Eu vejo outras prioridades. Veja, eu não sou contrário, nós temos que lutar, sim, o esporte é muito importante também, assim como é cultura e outras áreas. Mas nós temos muitas prioridades. Eu estava falando agora de infraestrutura, eu estava falando da saúde. Agora, nós sabemos também que tem verbas que são carimbadas para determinadas áreas. E Blumenau está também, nesse sentido, sem investimento há muitos anos. E nós vamos sim unir forças para lutar. Eu acredito que o governo do estado pode fazer esse gesto. Como eu disse, eles estão em dívida conosco. E nós temos sim que lutar também para que o SESI definitivamente sirva à população de Blumenau e, por que não dizer, de toda a região. Tá certo. Deputado, o que os moradores, né, dessa região, da ANVI, do Vale Europeu, podem esperar do trabalho do senhor na Assembleia Legislativa? Nós temos outros colegas deputados que já tiveram algumas outras iniciativas interessantes também aqui para a nossa região e aí por todo o estado de Santa Catarina, em relação à transparência, em relação a terminar com o excesso de burocracia na prestação dos serviços públicos, na abertura de empresas, na atração de investidores para as cidades, porque muita gente chega às vezes e fala: ah, Marcos, infelizmente eu não pude ficar em Blumenau porque foi muito demorado o processo, eu não tive apoio. Às vezes é um excesso de burocracia e isso acontece em muitas cidades. Então, eu, como deputado estadual, vou lutar muito junto com os meus pares para que realmente o investidor, para que o empresário tenha a liberdade de empreender. Eu vou continuar lutando por todo o estado nesse sentido que nós conversamos aqui, da infraestrutura, levar realmente... Nós não podemos, sabe, passar por um local, nós como servidores públicos, como políticos, passar por um local, ver o problema e fingir que não viu. Então a gente tem que realmente fazer o dever de casa e isso vai funcionar através das cobranças. Eu, quando vereador aqui em Blumenau, sempre fui parceiro dos prefeitos, sempre ajudei a governar, dando ideias, e isso nós vamos fazer também com o governador Jorginho, que já demonstrou esse interesse, demonstrou que vai ser parceiro de Blumenau, demonstrou que vai ser parceiro de todos os deputados que queiram contribuir com o governo e que queiram dar condições de governabilidade a esse governo, que reflete a vontade da população para esse momento, por isso precisa do apoio da população e, ademais, muito trabalho, muita dedicação. Tem essa questão aí das idas e vindas de Florianópolis, pelo menos 3 dias por semana, e daí tem que percorrer também as demais cidades. Não é muito fácil, não é tão simples assim, mas eu me coloquei à disposição realmente para servir a população. É dessa forma que quero me conduzir nesse mandato de deputado estadual. Obrigado pela visita e bom trabalho na LESC, deputado. Eu que agradeço, muito obrigado, foi um prazer. E aqui nós fechamos a edição de hoje do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa sempre às 11h30 da noite. Para você, uma ótima noite, um maravilhoso final de semana.
A gente se vê na próxima segunda-feira. Até lá.